Módulo de telhados no Revit. Neste módulo trabalharemos o conceito de modelagem da cobertura, representada ela pelo telhado, separado em 3 etapas na fase de modelagem. A utilização dos comandos padrões para a modelagem da cobertura. Após isto, trabalharemos os acessórios de um telhado, que compreende as calhas, beirais duplos ou até mesmo acabamento por beiral. E num terceiro tópico, a criação de uma família para representação gráfica do madeiramento. Antes da modelagem, vamos trabalhar alguns recursos de visualização para melhor representação gráfica e melhor entendimento da modelagem em questão do telhado. Visualizaremos que em algumas circunstâncias será necessário realizar alguns ajustes na planta de piso, que será visualizado esse telhado, bem como também algumas propriedades que podemos habilitar nas vistas que desejamos enxergar o telhado com relação à visibilidade de itens e também sobrescrever gráficos relativo aos elementos que vamos trabalhar. Após o ajuste na visualização, trabalharemos então no primeiro tópico na planta de piso, ajustando então o range da vista da planta de piso para que possamos enxergar o telhado sem que ele seja cortado na planta de piso. Ajustando o plano de corte, que tem como padrão 1,20 m, mudaremos esse valor desse plano de corte para um valor bem superior à altura do telhado, visto que esse valor pode variar de projeto para projeto em relação à magnitude e inclinação do telhado que está se projetando. Então, uma sugestão é mudar o plano de corte para que ele não corte mais então, o telhado em hipótese alguma. O padrão é 1,20 m, então passamos, por exemplo, aqui para 10 metros de altura. Mas para que o usuário consiga mudar o plano de corte, ele também terá que mudar a altura do espectador. A altura do espectador, no mínimo, ela tem que ser igual à altura do plano de corte. Então, se o usuário vai passar o plano de corte para 10 metros de altura, ele também terá que passar também o espectador para 10 metros de altura. Então, o ajuste inicial na planta de piso. Um segundo ajuste que recomendamos ser feito é na visibilidade de vistas e também sobrescrever algumas visualizações. Ajustar o VG na planta de piso que será visualizado o telhado para facilitar no futuro a visualização do madeiramento, bem como utilizar o recurso do VG para a criação de uma vista 3D com apenas a visualização do telhado, acessórios e madeiramento. Essa segunda vista é uma sugestão que se coloca, mas que o usuário poderá utilizá-la depois para auxiliar na modelagem dos objetos que estarão hospedados ao elemento da cobertura do telhado. Após trabalhar a visualização, vamos de fato trabalhar os comandos tradicionais de modelagem que o Revit oferece para a cobertura do telhado. Temos 2 comandos que permitem então a modelagem: o comando Roof by Footprint, ou telhado por perímetro, e o Roof by Extrusion, telhado por extrusão. Então trabalharemos o conceito de modelagem de ambos os elementos. Após a modelagem de ambos e trabalhar então o conceito de como o funcionamento de cada comando, vamos trabalhar a inserção e hospedagem dos acessórios nesses elementos. A hospedagem de calhas, de beirais duplos, se houver no telhado, obviamente, no nosso projeto de exemplo aplicaremos, e também o acabamento do beiral, que é uma opção que o usuário tem para fazer então a representação gráfica do telhado. Esses comandos todos, comandos tradicionais, padrões que o Revit oferece para a modelagem de acessórios. Após a modelagem de acessórios, vamos trabalhar um tutorial que seria então responsável pela representação do madeiramento do telhado. Caso esse telhado tenha madeiramento, veremos que podemos utilizar o recurso plenamente para a representação dos elementos, ajustando algumas configurações e métodos de modelagem para que consigamos fazer a representação de um madeiramento abaixo da cobertura do telhado, caso esse telhado tenha madeiramento. Fechando então o ciclo de representação gráfica de toda a cobertura de um projeto arquitetônico, começando pela própria cobertura do telhado, depois passando pelos seus acessórios,
como também a representação do madeiramento, caso esse telhado tenha esse elemento a ser representado.